vou passar a palavra à Kika. Então, olá. Olá, pessoal. Eu sou a Kika, estou aqui com a Aka. Nós fazemos parte do K-Pop Covers Portugal, uma página que ajuda a divulgar o talento que nós temos cá em Portugal, basicamente. Antes de mais, queria agradecer o convite para estarmos aqui na Digital K-Party. Já é o nosso segundo ano. No primeiro ano nós viemos fazer um workshop de dança. Este ano decidimos fazer algo um bocadinho diferente e esperemos que gostem. Pronto, acho que é isso. Ok, então, eu vou só aqui compartilhar a minha página. Por favor, não liguem aos meus separadores. Please. Ok. Conseguem ver? Toda a gente consegue ver? Sim. Sim? Ok. Então, basicamente, como a Tish já fez aqui uma pequena introdução, nós vamos falar sobre o impacto da pandemia na comunidade de coverists e de fãs de K-pop em Portugal. Aqui vocês podem ver alguns dos projetos que dos quais nós fazemos parte e que criamos. O Iced Coffee, que é um stream na Twitch, onde nós fazemos algumas entrevistas e onde nós falamos um bocadinho e fazemos alguns jogos com alguns coverists que temos no país. E temos também do lado direito o K-Pop Covers Awards de Portugal, onde nós premiamos os grupos e solos dos covers que fazem covers durante o ano inteiro. No entanto, nós vamos nos focar um pouquinho mais na comunidade de covers, porque é o nosso foco, como está no nosso nome. A nossa especialidade, por assim Exato. dizer. E pronto, espero que gostem e que achem interessante. Numa primeira parte, nós decidimos, ou melhor, nós criámos um formulário. Desse formulário conseguimos ter 20 respostas e dividimos-nos por alguns tópicos para conseguirmos ficar mais organizados. Na parte das informações básicas, nós temos a idade. Como podem ver, os coverists variam muito entre 15 anos até por volta dos 30, 27, assim por aí. Existe uma grande variedade de idades dentro dos coverists e é algo que temos estado a notar cada vez mais, principalmente quando a pandemia começou. Aqui nestas 3 fotos podemos ver um mix de grupos que temos cá em Portugal. Na foto de baixo são os Heartgun, é um grupo com mais de 10 elementos, não estão todas as pessoas aí nessa fotografia. Em cima temos o duo Deck Flow. To be one. To be one, desculpem. E do lado direito temos a Meiji, que ela é uma coverist tanto de dança como de canto, e ela também tem um grupo de canto, tinha um grupo de dança. Temos de variedade. Como podem ver, é bastante distribuído o número de membros por grupo, como eu já tinha referido. Quanto a partir de quando é que começaram a fazer covers ou a criar grupos? Houve uma grande incidência antes da pandemia e durante, mas nós chamamos o depois o levantamento das restrições. Não queremos dizer que já não haja pandemia, mas sim o levantamento das restrições que nós consideramos que começou no início deste ano. E podemos ver que há apenas uma margem de 5% de pessoas que começaram a criar ou a fazer covers a partir deste ano. Ainda dentro das perguntas bases, nós perguntamos quais são as motivações que fizeram as pessoas querer começar a fazer covers, e aqui podem ver
algumas das respostas que nos chamam mais a atenção. Uma que eu quero salientar é o facto de ver outros coverists a fazê-lo inspirou-nos e encorajou-nos também. Nós temos vindo a perceber que esta, para além da minha paixão pela dança, a minha paixão pelo K-pop, é uma das maiores razões de os nossos coverists começarem a fazer covers, que é ver outros coverists a fazerem e a quererem fazer também, quererem fazer parte desta comunidade. Este ponto vai ser muito importante um pouco mais à frente, porque é isto que ajuda a comunidade a crescer e é isto que ajuda a comunidade a ser mais diversa. Agora, vantagens e desvantagens de fazer parte de um grupo. Eu não vou ler isto tudo, obviamente, não se preocupem. Quais as vantagens? Existe um grande sentido de família, ou seja, os grupos que começam por ser apenas, ok, apenas quero fazer vídeos e criar vídeos, começam a criar um sentido de amizade e começam... Lá está a Sasha. E começam a fazer coisas fora até do sentido de grupo de cover. Existe depois também várias vantagens em termos mais técnicos. Existe uma entreajuda entre os membros do grupo, partilha de experiências e conhecimentos não só de K-pop, mas de vida, facilidade em criar conteúdo. Na parte das desvantagens, temos aqui a parte dos horários, conflitos de interesses, conciliar várias personalidades diferentes e gostos diferentes para que o grupo consiga chegar a um consenso em termos de edição, qual a cover que vão fazer, qual a coreografia, quem é que fica a representar cada membro, problemas assim dessa natureza. Agora, na parte dos solos, tem uma vertente muito grande de vantagens em que, basicamente, um solo pode fazer o que lhe apetece, mas nas desvantagens, tem na parte mais técnica, nem todas as coreografias ficam bem a solo, por exemplo. O impacto visual nos vídeos, às vezes, não fica tão grande ou não se nota tanto quanto em grupos. E uma grande desvantagem que nós conseguimos perceber foi uma falta do sentido de camaradagem, ou seja, alguém com quem partilhar as tristezas e as alegrias deste percurso de fazer covers a solo. Agora, nós dividimos-nos também em antes da pandemia, durante e depois. Estas fotos são 3 exemplos de atividades que nós conseguimos fazer antes da pandemia. Aí do lado esquerdo, nessa foto super desfocada, vocês podem ver eu, a Aka e o Luís. Estamos no meeting, ou melhor, num evento que nem sequer é de K-pop, mas fomos convidados para apresentar um pouco do K-Cap, fazer algumas atividades, como podem ver aí atrás, e estar presente e marcar presença em nome da comunidade K-pop e em nome da comunidade de covers. Conseguimos fazer também outros workshops, como por exemplo essa foto pequenina que vocês veem aí, foi um workshop de comida coreana. Nesse caso, foi num sítio que de momento já não existe, é o Garotos e Garotas no Rossio, onde nós aprendemos a fazer cold noodles. É muito bom. Quem não foi, não sabe o que é que perdeu, nós comemos muito bem. Pode ser que consigamos fazer again, nunca sabe. E, claro, o K-Cap. Essa foto, como podem ver, é de 2019. Temos alguns membros dos voluntários, temos toda a nossa equipa de organização, e é algo que vai mudar drasticamente nos próximos slides, como vocês vão ver. Dentro destas categorias temos algumas perguntas que se repetem sempre, porque nós queríamos fazer um levantamento das mudanças e como o título indica, o impacto,
Então, uma das perguntas que nós fizemos foi qual a frequência dos treinos. Como vocês podem ver, 84% das pessoas que responderam costumavam treinar uma a 3 vezes por semana, e na frequência das gravações existe muitos grupos a treinar 2 vezes por mês ou até uma vez a cada 2 meses. Estes gráficos vão mudar radicalmente no final, vocês vão ver, vamos fazer as comparações. Aqui nestas fotos, só para vocês ficarem com os nomes dos grupos que estão a ver aqui, na foto de cima são os Sideways e na foto de baixo são os HDS Go. Agora, vantagens e desvantagens de fazer covers antes da pandemia. Vantagens, muitas vantagens. Podem fazer covers quando querem, podem ir para um sítio qualquer fazer as covers, podem ir para um sítio qualquer treinar, podem até treinar ao ar livre, que era o que acontecia com muitos grupos. Agora, as desvantagens é o que nós achamos que é mais comum, que é a dificuldade em termos de horários e conciliar gravações e treinos, e também alguma dificuldade em interagir com o público, quer presencial, quer de forma online. Durante a pandemia, como vocês podem ver, são 3 imagens completamente diferentes daquelas que nós vimos anteriormente. Vocês veem aí do lado esquerdo a Sasha a dar um workshop de dança. Esta foi uma parceria que nós fizemos com a Sasha, que nós achamos que correu muito bem. Outras atividades que nós conseguimos fazer durante a pandemia foi o 30 Days Cover Challenge, que nós tivemos bastante adesão, não pensámos que tanta gente fosse aderir a este challenge, e o KCAP, que tornou-se de um evento, uma gala presencial e de um evento em que podíamos estar em comunidade para uma gala completamente online, e onde apenas eu e a Nádia e os nossos meninos de audiovisuais estavam connosco lá no auditório, e de resto foi tudo completamente online. Outra coisa que nós criámos durante a pandemia foi, como eu já tinha referido, o Iced Coffee, que nós começámos a fazer de forma anual todos os verões. Desculpa interromper, Kika, era só para acrescentar que o Iced Coffee, a 3ª temporada, começa dia 11 de junho no Twitch. Só aquela promoção rápida. Nós depois podemos passar as informações todas, se quiserem, dia 11 de junho no Twitch. Go! Entretanto, vocês podem ver aqui uma foto de uma gravação que houve, não de uma cover, mas de uma colaboração entre Heartgun, Style Me Boston e com uma ajudinha pequenina do K-Pop Covers Portugal, que foi este Random Play Dance que aconteceu no Pavilhão de Portugal, na Expo, que foi extraordinário também, com muita gente, com muita segurança, toda a gente com máscaras, como podem ver aqui. E que se pode também perceber já algumas mudanças em termos do que acontecia nas gravações para os slides anteriores. Qual a frequência dos treinos? Nós reparámos que a frequência diminuiu um pouco, como podem ver, e que a distância entre treinos também começou a ser um pouco maior. Qual a frequência das gravações? Também passou de, por exemplo, 2 vezes por mês a apenas uma vez a cada 2 meses. Começamos a reparar que quando, por exemplo, havia alguns grupos que gravavam o suficiente para terem os 5 vídeos para o KCAP, aqui essa percentagem já é quase inexistente e vai ser mesmo inexistente nos próximos slides. Também porque, pronto, ainda só vamos a maio, mas tem aqui alguns fatores que contribuem. Novamente, vantagens e desvantagens de fazer covers durante a pandemia. Então, as vantagens pode-se dizer que aumentaram, porque
estes grupos começam a ter acesso a espaços que antes estavam cheios e que agora começam a ficar mais vazios devido à pandemia. Começa a haver mais tempo para melhorias a solo. Não há uma limitação do tempo que se pode treinar. E também há um aumento ou uma melhoria em termos mais técnicos, quer de dança, quer de canto. Agora, as desvantagens. Existe um grande perigo de contágio entre grupos, principalmente nos grupos maiores. Em casa, às vezes, nem toda a gente tem a possibilidade de conseguir treinar em casa, devido ao espaço, devido a estarem com familiares, e também fica muito difícil de gravar, em termos de ir gravar para a rua, por causa dos ajuntamentos. Agora, o depois da pandemia. O que é que nós achamos que vai acontecer agora depois da pandemia, começando assim este ano? Como vocês podem ver, temos aqui a Ciel. Quero voltar a lembrar que a Ciel vem a Portugal no dia 9 de julho. Ainda há bilhetes, mas estão a esgotar, mas vão. Acreditem que vai ser um dia muito, muito, muito bom. Não só porque é a Ciel, mas também porque a K-Pop Covers Portugal, juntamente com as 25 Bampos, juntamente com K-Pop Party Portugal, juntamente com Ciel Portugal, estão a fazer uma parceria com a RFM Somni e a Embaixada da Coreia para que este dia seja espetacular para os fãs. Por isso, então, aproveitem, estão a sair novidades fresquinhas e nos próximos dias, espero eu. Outra das coisas que nós achamos que começou durante a pandemia e que vai continuar com muita força são as colaborações. Temos aqui do lado esquerdo os BB Killing, em colaboração com um membro dos Relight. Estas colaborações nós achamos que é algo que vai começar a ser visto mais e mais. Do lado direito, vocês podem ver um pouco das nossas figuras tristes do K-Cap do 2022. Podem ver que este ano nós conseguimos estamos uma equipa muito maior. O nosso staff, os nossos voluntários, e quem sabe pode ser que para o ano seja ainda maior. Epá, eu estou a ver a Sasha a fazer porcaria, só estou a distrair. Está quieta, Sasha, está quieta. Está quieta. No fim podes avacalhar. Ela está a me imitar, já viste? Olha, dá tudo. A Sasha está a dar tudo. Bem, continuando. Esta foto, realmente, eu vou ser sincera, eu só estava aqui porque eu não tinha mais fotos, então eu achei, olha aqui uma foto de eu a gravar um da ACA. Pronto, foi por isso. Um cover que nunca viu a luz do dia, just saying. Isso não se diz, isso não se diz. Depois da pandemia, qual a frequência dos treinos? Como podem ver, uma vez, 3 vezes por semana está a dominar aqui o nosso chart, está a 90%, e a frequência das gravações mudou radicalmente. Há muito mais gente a fazer covers com muita mais frequência e aproveitando os challenges e as trends que vão existindo na comunidade de K-pop. Como podem ver aqui, muita gente começou a passar a fazer as suas gravações 2 vezes por mês, ao invés de uma vez a cada 2 meses, por exemplo. E como podem reparar, 6 a 10 vezes por ano aqui é insistente. Como eu já tinha referido, pronto, estamos em maio, é normal, mas acreditamos que este parâmetro quase já não vai existir. Agora, quais as vantagens e desvantagens de fazer covers depois da pandemia? As vantagens são quase as mesmas do antes da pandemia, mas com alguns parâmetros sociais que mudam.
Ou seja, atuações ao vivo, gravar e treinar ao ar livre agora é uma escolha que os grupos fazem com bastante frequência. Eu até teve-me a dizer 95% das covers agora são gravadas ao ar livre. E existe um crescimento da comunidade. A pandemia ajudou bastante a pessoas fora da comunidade começarem a olhar para o K-pop de uma forma diferente e começarem a perceber que existem pessoas que fazem covers e que fazem deste hobby algo sério. Com o crescimento da comunidade, o que é que também começa a crescer? A diversidade. Nós achamos que a diversidade é bastante importante, quer seja ela diversidade de género, de etnia, de sexualidade. Como eu referi ao início, esta diversidade também ajuda a que a comunidade ou que pessoas fora da comunidade se sintam mais, como é que eu ia dizer, welcomed, Mais bem-vindas. mais bem-vindas, porque começa a ser uma comunidade que representa toda a gente. E nós achamos que isto é bastante importante e queremos continuar a fazer projetos focados também nesta parte, como fizemos o ano passado no Iced Coffee com a Shintada Podcast da Kátia, com a Semana da Apreciação da Cultura Negra. Em termos das desvantagens, voltamos também um bocadinho às desvantagens do antes da pandemia, que é a dificuldade em conciliar aulas e trabalho com a vida pessoal e fazer covers. E também temos aqui um aspecto em que, durante a pandemia, os Reels e os TikToks começaram a crescer de uma forma extraordinária e que, por um lado, é uma vantagem, porque qualquer membro do grupo pode fazer um pequeno Reel ou um TikTok de 30 segundos e tem imensas visualizações, tem imensa atração, mas depois do outro lado da moeda temos ok, eu fiz todos estes TikToks e pequenos vídeos e agora quero lançar uma cover grande e quase não tenho tração porque as pessoas não veem porque é muito grande, quase não tenho likes, quase não tenho interação. Aqui então conseguimos ver os três charts da frequência de treinos. Do lado esquerdo o antes, no meio o durante e do lado direito o depois. Volto a lembrar que o azul é todos os dias, o vermelho representa 1 a 3 vezes por semana e o laranja amarelo representa 4 a 6 vezes por semana. Como podem ver, a frequência de 1 a 3 vezes por semana aumentou de uma forma bastante drástica, tão drástica que quase deixámos de ter respostas para aquele azul e amarelo. Na frequência de gravações, aqui foi onde nós encontramos as mudanças mais drásticas. Como podem ver, o amarelo, que é 2 vezes por mês, passou de 30% a 40%, e o verde, que é 1 vez a cada 2 meses, passou de 23% para 15%. Tendo aqui também o roxo, que é 3 a 5 vezes por ano, quase que se manteve assim no mesmo patamar. Reparamos que este 3 a 5 vezes por ano costuma ser mais associado a pessoas que fazem covers a solo. Agora, quais foram as melhorias desde o início da pandemia? A maioria disse que sim, que foram vistas melhorias, mas que estas melhorias foram principalmente a nível pessoal e principalmente porque conseguiram gerir melhor o trabalho, os horários entre a escola, trabalho e os treinos. Em grupo, muitos dos grupos disseram que não houve uma grande melhoria, mas que individualmente, como eu já tinha referido, essa melhoria viu-se, o que no fundo, porque o sentido de ajuda entre os membros para que todos consigam fazer o seu melhor aumentou. Em termos do lado menos positivo, algumas pessoas que não viram muitas melhorias
do sentido desde a pandemia foi perca de local de treino. Ou seja, houve muitas pessoas que durante a pandemia conseguiram arranjar sítios para treinar, mesmo pagos ou não, e que depois da pandemia essa solução já foi mais difícil. Quero dar só aqui o shout-out outra vez aos HTS Go. Esta foto eu pus aqui porque eu adoro esta foto, eu acho que está bem tirada, pronto, foi só isso. Agora, o futuro. O que é que os nossos coverists nos falaram sobre o futuro? Na verdade é muito simples, continuar a melhorar e aproveitar as oportunidades agora que não há restrições. Como, por exemplo, participar em colaborações, como nós já tínhamos referido antes, ir a concursos, como está aqui representado pelas Eden, o grupo da Sasha no K-Pop Festival, ir a apresentações de dança, ir a meetings e até investir em aulas, quer sejam elas de dança ou de canto. De um lado técnico, também existe um aumento no cuidado do lado técnico, ou seja, o styling, as roupas, investir na edição e na filmagem de vídeos, a produção do conteúdo nas redes sociais e com o contacto com os fãs nas redes sociais. Aqui do lado esquerdo podem ver os tweets, que eu acho que é uma representação muito boa do que as covers são hoje em dia cá em Portugal, que são covers feitas ao ar livre e em sítios com bastante afluência. Quem não conhece, este é o Arco da Rua Augusta, onde tem milhares de turistas a passar por lá todos os dias e onde começou a surgir assim de uma forma que nós nem conseguimos descrever. Começaram a surgir covers feitas aqui com muita frequência mesmo, porque é um local onde passa muita gente e também ajuda a divulgar as covers em Portugal e o K-pop, e lá está, também ajuda na diversidade e no aumento da comunidade, como já tinha referido. Em termos de o futuro do K-pop Covers Portugal, do nosso lado, fazendo uma comparação com o antes da pandemia, nós achamos que estamos muito mais conectados com a comunidade, não só de covers, mas também de fãs de K-pop. E é esse um dos nossos objetivos principais, porque estando mais conectados conseguimos perceber quais os problemas que existem na comunidade e onde poderemos ajudar os coverists e a comunidade. Que é sempre o nosso objetivo, é ajudar esta comunidade a crescer. Por um lado, podemos dizer sim que a pandemia foi boa para nós. Estou a ver, Sasha. Foi boa para nós porque começámos a perceber que tínhamos de arranjar outras soluções sem ser apenas meetings online ou atividades, peço desculpa, meetings de forma presencial ou atividades de forma presencial, e começámos a apostar bastante no online, que na verdade é o caminho que hoje em dia nós estamos a percorrer, falando assim de uma forma social, não é? Que nós estamos muito ligados às redes sociais, e esta parte do online é muito importante para complementar o presencial, digamos assim. Mais coisas que nós queremos dizer. Eu acho que basicamente é isto. Para a comunidade, nós achamos que, apesar de tudo, a pandemia foi... Pronto, não vamos pôr da parte todas as partes negativas que nós sabemos, né? Mas que foi algo que aconteceu de bom, podemos dizer assim, para a comunidade, porque esta comunidade cresceu a olhos vistos com uma rapidez que eu acho que nunca tinha visto antes.
o talento que começou tipo, a sair das pedras da calçada, eu nunca vi, a sério. Nós íamos a um workshop, ou íamos a um workshop online e começávamos a ver pessoas até em meetings, oh my god, tipo, esta pessoa tem de ter um canal, e começámos a encorajar uns aos outros, o que, mais uma vez, é muito bom. E até em termos de pessoas que fazem covers de canto, começámos a ver muito mais pessoas encorajadas a fazer covers de canto e a participar em grupos de covers de canto. E pronto, nós temos aqui connosco duas entidades que, mais que nós, têm experiência hands-on, que é a Sasha e, se não me engano, a May das Heartgun. E se calhar eles podem falar um pouco mais o que é que eu fiz. Podem falar um pouco mais sobre pronto, sobre estes O impacto da pandemia exato, na sua vida, nas suas vidas enquanto covers. exato. Vou deixar a minha Zartcan primeiro, que ela tem um grupo maior. Ela de certeza que teve mais impactos que eu. Ok, eu acho que a Kika já disse a maioria do que era necessário. Não sei o que é que eu posso adicionar, talvez que, pelo menos no caso do Hardcan, como nós somos muitas durante a pandemia, como não podíamos ter ensaios, o que fazíamos era enviávamos vídeos de nós a dançar para o grupo e depois outras pessoas dentro do grupo, nós decidíamos quem é que eram as responsáveis por isso, faziam vídeos de correção, onde não era necessário ser vídeos, só diziam, este passa aqui, isto está mal, e então mesmo durante a semana, como nós não podíamos ter ensaios, era só isso que fazíamos, enviávamos vídeos todos os dias, todas as partes, mais do que uma vez, então isso ajudava a aperfeiçoar os movimentos. O mais complicado era só depois, tínhamos só um treino antes das gravações para aprender as posições e isso. E o que nós costumamos fazer é sempre gravar os vídeos em público. Houve uma fase em que só podiam estar 4 a 5 pessoas em ajuntamentos, então nessa fase só podíamos fazer covers de grupos que tinham esses membros. Depois, pronto, fazíamos testes antes dos treinos e fazíamos os treinos de máscara e para as gravações. E depois da pandemia, pronto, agora, depois das restrições, reparamos que há muita mais gente na rua, mesmo antes da pandemia começar. Nós costumamos também gravar na Pau Augusta, o que também é bom porque aquela zona tem sombra, então principalmente no verão dá jeito e há mesmo imensa gente. Também costumamos gravar em Belém, ao pé do Padrão dos Descobrimentos e assim, que é onde há mais turistas. E pronto, desde que as restrições acabaram, que temos visto também mais evolução e podemos publicar um vídeo por semana, como nós somos vários, que agora também temos 2 membros masculinos. Nós costumamos fazer covers ao mesmo tempo, treinamos ao mesmo tempo. Como nós somos muitas, também conseguimos ter um estúdio que acaba por ser mais barato. Neste momento somos 26 membros, porque nós fazemos audições anuais. Então pronto, utilizamos o estúdio. Como gravamos muitos ao mesmo tempo, também há dias em que gravamos 2 covers no mesmo dia, um de manhã, um à tarde, o que acaba por conseguirmos sempre publicar um cover por semana. E pronto, é isso, acho que é esse o resumo do Hardgun. E pronto. Sasha? É isso? A Sasha também pode dar um bocadinho da sua experiência nos últimos 2 anos. Pronto, é que para mim é um bocado diferente, porque pronto, a nível da Zidane nós já estávamos um bocadinho mais em stand-by, porque pronto, já somos da velha guarda e então as coisas também já não estávamos a fazer covers, exato, que eu pensei, quando estava a ver ali tipo a faixa etária 27, 30, eu a pensar, sou eu que lá estou, né? Então tipo, também nós como já não estávamos a fazer muita coisa mesmo, pronto, a pandemia foi mais uma razão para não fazermos muito. O que eu posso mais falar é a nível realmente da minha experiência completamente sozinha, porque eu, por exemplo, não fui de toda uma pessoa que se motivasse muito com a coisa da pandemia. Ok, vou fazer covers em casa. Comecei por fazer, que até foi junto com a ACA, comecei por fazer aquela coisa dos challenges fizemos Twice, Fizemos Cheer Up. Cheer Up e depois fizemos Shine Pentagon.
pronto, em que, por exemplo, foi fixe, o pessoal aderiu até bastante, temos um videozinho em que basicamente toda a gente fez ali metade da música, mais ou menos, e juntou-se, mas, por exemplo, para mim não foi o suficiente, eu senti que foi um bocadinho abaixo com a pandemia, mas senti que ao mesmo tempo foi bastante positiva, porque eu, como sou bailarina, mesmo eu como segui dança profissionalmente, para mim acaba por ser bué triggered, porque a dança para mim já não é propriamente um hobby. Para mim a dança é também o meu trabalho, ou seja, dizes assim, que chatice, estou tão cansada da dança, bora lá dançar mais, tipo, para mim não há bem essa coisa, porque eu já vivo a dançar, então para mim eu já estava um bocadinho mais coisa com as covers, já não andava tão ativa. Mas a pandemia foi fixe porque fez-me pensar um bocado mais nisso e fez-me pensar mesmo a nível profissional, no sentido de eu estava bué cansada de levar a dança demasiado a sério, ou seja, de eu mesmo como bailarina aceitar trabalhos às vezes que nem sequer me identificava, e a pandemia nesse sentido, como trouxe um bocadinho outra vez mais a cena da cultura tanto de K-pop como do anime, que eu também tenho muito essa vertente, eu acabei por abrir um bocado os olhos no sentido de, ok, tipo, eu não posso também levar a dança ao que é o meu trabalho, mas também isto não se pode tornar uma coisa maçante ao ponto de eu quase odiar uma coisa que eu comecei por amar. Então acabei por me focar outra vez muito no K-pop, voltei às covers, voltei a focar na cena de querer dar aulas, chegámos a fazer as tais aulas online, comecei a tentar covers também de canto, porque eu só as únicas vezes que eu cantava com K-pop era na altura do festival. E então, para mim, a pandemia, obviamente, no meio daquela depression toda e daquela falta de motivação, acabou por me trazer coisas até que eu não estava à espera. Hoje em dia estou a dar aulas na Jazzy relacionadas com K-pop, portanto, para mim, a nível pessoal, foi bastante bom a pandemia. É um bocado estranho dizer isto, mas o facto de eu ter ficado em casa e ter pensado bem no que é que eu estava a fazer com a minha vida, na minha faixa etária de 25, 30, comecei realmente a pensar, não, ok, bora tipo, se é para ser, bora ser a sério. E então comecei a levar um bocadinho mais a sério a cena de K-pop na minha vida. É isso. Pois é, basicamente isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta que nos queira fazer. Exato. Eu queria, peço desculpa, só interromper tipo fazer o agradecimento da participação a todos vocês e também dos vários points of view. Ela já veio preparada para esta sessão. E também um especial agradecimento aos Heart Gun, porque fizeram workshop ontem e várias pessoas aderiram. Obrigada a nós pela oportunidade também. E portanto agora, se quiserem alguém dar mais alguma ideia, um point of view, alguma dúvida que tenham acerca desta apresentação, também do K-pop Covers, bastante completa. Eu vejo que temos aqui. Muito bonito, por acaso fiquei, nossa. Com gráficos e tudo, já nem eu na escola fazia trabalhos tão bons. Acredita que nem nós. A dedicação. Mas eu vejo é só para o QCP mesmo. Isto, gente, dedicação só para o QCP mesmo. Não, mas se tiverem qualquer tipo de questão, seja relativamente a toda a apresentação que fizeram, ao nosso trabalho na K-pop Covers de Portugal, ao K-Cap, desde que não perguntei o que é o K-Cap, porque aqui que acabou de explicar, nós temos um counter para quando as pessoas perguntam o que é o K-Cap, e vocês não querem entrar nesse counter, estou a brincar. Estejam à vontade e é isso. Já agora, o K-Cap é mesmo... Estou bem lá. Eu vou pôr, ela perguntou. Posso pôr, Kika? Posso pôr no counter? Foi. Ai, meu Deus. Ela foi mesmo já. Com licença. Já estás marcada, Sasha. Não dá. A ironia de uma pessoa do júri a perguntar alguém o que é. É assim, eu não sei onde é que tu moras, mas eu sei onde é que tu trabalhas. Mas eu sei onde é que ela mora, que eu já partiu para a ameaça. Counterzinho. Em 2022 já 3 pessoas perguntaram. Foste a quarta, pumba. Está bem, só pela honra eu não me importo. Top 5, já viste? Não, mas estejam mesmo à vontade. Então, pessoal, se ninguém tiver, eu tenho aqui 2. Se ninguém tiver, força. Alguém que queira falar primeiro, não ouço ninguém. Então vou prosseguir. Força. Prossegue. Eu vou prosseguir. Vocês
identificaram algum crescimento de novos grupos de K-pop, de covers, assim, muito maior do que antigamente? Por exemplo, antigamente a gente ouvia dizer que um grupo começou aqui, outro grupo começou aqui, talvez 3 grupos por ano, 3 grupos novos de covers. Vocês notaram nestes 2 anos algum crescimento espontâneo? Sim, Definitivamente. bastante. De grupos novos Nós mesmo? nós temos uma base de dados que podem ir ver ao nosso site. Se pesquisarem K-pop Covers Portugal, aparece logo. Eu posso E deixar também aqui o link, acho eu. Sim. na nossa base de dados, nós tentamos ter sempre todos os solos e grupos de que temos conhecimento, e podemos dizer que nós começámos esta base de dados talvez no início da pandemia, e nós volta agora disso. já não temos mãos a medir. Ou seja, há muitas vezes que nós não conseguimos ter a base de dados atualizada porque há sempre muitos grupos novos a surgir, e isto não quer dizer que estes grupos continuem ou Tenham que... alguma longevidade, significa apenas que aparecem e fazem alguma coisa e depois, Exatamente. se for preciso, dão disband, mas... Sim. Mas Exato, em termos eu de também queria aumento, perguntar- existe muito. Eu também queria perguntar então também em termos de disband, porque aqui a pandemia de certeza que deu um golpe mental, não é, nas pessoas e nos jovens, e portanto eu queria perguntar se também notaram muito disband nesta altura. Em termos de grupos que já existiam, não. O que nós notámos mais foi, por exemplo, grupos mais antigos que faziam covers com muito pouca frequência já, e depois a pandemia foi assim o golpe final, por exemplo. Mas, no entanto, nos grupos que são relativamente recentes e que talvez 2 anos antes da pandemia, e que se vê que têm mesmo um esforço de continuar a fazer covers, que tomam uma atenção especial ao styling, roupas, maquilhagem, ao quão fiel eles estão para com o original, o sítio onde gravam, sem ser só tipo no quintal da avó, e irem mesmo à procura de um sítio que seja bonito de se ver. Esse tipo de grupos e solos até, nós percebemos uma força maior e eles maior quererem... empenho. Exato, um maior empenho, e eles quererem evoluir ainda mais. Por isso, em termos de... Foi complicado para grupos que já estavam naquela fase de continuamos, não continuamos, mas para grupos que sempre disseram nós estamos nisto e vamos continuar, foi muito bom. Claro que depois, entretanto, a meio da pandemia foram surgindo algumas páginas de Instagram, principalmente, que apareciam e diziam nós vamos começar a fazer covers, e que, por exemplo, até hoje ainda não fizeram o debut, exato. Pois, e lá está. pois. E também houve um grande boom, vou chamar assim, em solos. Ou seja, Sim. cada um está em casa, cada um pode fazer Sim. os seus solos à vontade, a menos que o teu grupo de covers seja com a tua família, que não costuma ser o caso, mas muitos solos passaram a existir com muita qualidade, outros que só fizeram assim, pronto, mesmo durante o confinamento obrigatório, e depois com as rotinas normais a voltarem, acabaram por se desligar, mas podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que muitos ficaram e que ganharam o gosto e pronto, e acabaram por continuar Como a fazer se fosse um restart, não é? basicamente. Sim. E houve até muitos grupos que não... Ok, não muitos, mas alguns grupos que tinham certos membros que depois foram saindo e foram pondo membros novos e que fizeram um rebranding do que eram originalmente, como foi, por exemplo, como eu mencionei há bocado, o grupo da Meiji, também as Crystalis, que era, participava a Nami, que agora faz parte Das Phoenix. Pronto, houve também assim um processo de transformação, digamos assim. Ok. Obrigada. Ora é essa. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Obrigado. Vamos ver se temos mais algumas perguntas. Alguém queira mais esclarecimentos ou oportunidades?
Enquanto vão pensando nas perguntas, volto aqui a mencionar a Ciel que vem cá. Já vos disse que a Ciel vem cá. Ela vem cá. A Ciel vem cá. Comprem bilhetes. Tem que ser um projeto para a nossa parceria com a RFM Somni. Tem o objetivo de compilar os vídeos que nos são enviados e entregar à própria Ciel. Por isso, e tendo em conta que nós já fomos bem-sucedidos no concerto dos Block B e dos Card, não vejo porque este ainda vai ser melhor. Este ainda vai ser melhor. Estando em parceria diretamente com os organizadores da RFM Insomni, pessoal, isto vai chegar a ela de certeza. Ela vai ver. Ela vai ver, nem que a gente grite lá do fundo, tipo, faça um aviãozinho, ponha um QR Code para o vídeo e ela vê. Não, isso é garantido. Se ela partilha alguma coisa, isso são outros 30, não podemos garantir. Mas que ela vai acabar por ver os vídeos e recebê-los, vai. E pronto, a intenção é que conta, I guess. A outra promoção que podemos fazer é o Iced Coffee, que começa dia 11 de junho. K-Pop Covers Portugal, não, como é que é? twitch.com/K-Pop Covers Portugal. Sou eu e a Kika, como a Kika já explicou, a fazer entrevistas, a falar de temas importantes da sociedade, mas sempre com a ligação ao K-Pop e aos covers, sempre que possível. E pronto, mantenham-se ligados às nossas redes sociais, porque quem sabe se não vêm aí mais coisas giras e fofas. E é isso. E a Sasha amanhã ainda dá uma aula de K-Vibes na Jazzy de Santos. Na Jazzy de Santos, por isso vão lá, vale a pena. Porque assim, se calhar dá para empurrar e ela dá todas as segundas, não é, Sasha? Não sei, por acaso ainda é bem sincero, eu não sei mesmo o que é que vai acontecer. Ela ainda não me disse nada, mas basicamente ela quando me disse também se eu podia dar uma special class na Jazzy, foi tipo a aula numa segunda-feira e ela numa sexta-feira à meia-noite. Olha, why not? E eu assim, ok, então vamos. Ok, eu coreografo aqui assim muito fast, mas portanto, também soube tudo em cima da hora quando foi para fazer em special class, porque basicamente special class na Jazzy significa que é só no mês que eles mencionam, no caso era maio, não tem confirmações nenhumas, vai manter, portanto, na teoria, esta segunda-feira é a última, portanto. Por isso, já go, se não se esqueçam que na Jazzy, se nunca foram, têm direito a uma aula grátis. Portanto, ou seja, é de Borlix. Portanto, é de Borla, se quiserem ir. E acho que é isso que temos de promoções. Pronto, meninas, eu deixo aqui só para terminar o formulário para darem o vosso feedback. E se tiverem mais alguma dúvida. Eu tenho, desculpem lá. Não consigo ligar a câmera. Não tem mal. O computador não está lá. Peço desculpa, o nome, por favor. Sara. Sara, força. Pronto, eu nunca experimentei dançar hip-hop, mas tenho interesse. Não sei, isto, quem faz parte dos grupos é profissional, só profissional ou pessoas só que gostam, ou se alguém quiser experimentar, pronto, mencionar agora esse do Jazzy, e que outros sítios é que... Ok, pergunta de volta, és de onde? Sou de Almada. Almada, ok. Margem Sul Squad aqui, represent. Sempre. Em Almada, é assim, sou sincera, na Margem Sul não há muitos grupos. A maior parte estão focados em Lisboa, porque a maior parte estuda já na faculdade e acaba por ser em Lisboa. Nós temos no nosso site... Mas respondendo primeiro à tua pergunta, os grupos de covers raramente são profissionais, são sempre tudo amadores. Pode haver, como no grupo da Sasha, a Zida, a Sasha era a única bailarina profissional, e em outro grupo existem 2 bailarinas profissionais, mas o resto é tudo amadores, tudo que faz por amor ao K-pop e por gosto, e se calhar já tiveram aulas quando eram miúdos, aulas de hip-hop ou de balé ou de quer que seja,
quando eram miúdos, mas é para todas as pessoas que quiserem dançar podem o fazer. Sobre as aulas, eu vou deixar aqui no chat o link para o nosso site, onde é que há aulas de K-pop. I'm sorry, não incluí o da tua semana, porque é só um mês. Ok, estou a brincar. Mas o mais perto da Almada é em Odivelas, ou seja, não tem nada de perto, ainda há o da Ericeira. Mas lá está, nós também temos outra coisa fixe no nosso site, não estou a fazer nada de publicidade assim à descarada, que é o Classified, em que pomos classificados, basicamente anúncios de pessoas que estão à procura de formar um novo grupo ou à procura de novos membros para o seu grupo. E neste caso, espera aí, deixa-me ver, Algarve, Mãe Martins, Matosinhos. Ok, de momento não há nada em Almada, mas Buenos dias, Matosinhos. Buenos dias, Matosinhos. Mas se tiveres interesse em nós ponhamos um pequeno anúncio, entre em contacto connosco e nós pomos tanto no nosso site como nas redes sociais. Sim. E rapidamente vais encontrar alguém, porque a margem sul realmente está um bocadinho como é que se diz? Desfalcada de grupos. Desfalcada de grupos, é uma boa palavra. É assim, eu vou dar um exemplo, se calhar é mais fácil para te conseguires relacionar. Eu e o meu grupo começámos a fazer covers, porque nós começámos a fazer, ou melhor, queríamos fazer um projeto de final de ano para multimédia, para artes, e nós queríamos fazer sobre K-pop e sobre covers de K-pop. Então, ok, não vamos buscar vídeos que já existem de pessoas por causa de copyright, vamos fazer os nossos próprios. Então, começou um bocadinho assim e depois acabámos apenas por ir, por exemplo, ao K-pop Art Festival ou um ou outro evento e assim. Mas há imensas formas de começar, pode até ser só tu. Há muitos vídeos no YouTube de pessoas que ensinam coreografias. Se tiveres com muito medo, aprende só o refrão, costuma ser a parte mais fácil. Ou aprende os challenges, que é uma coisa que é super trendy, por exemplo, como é que se chama? Any Song do Zico. É a coreografia da música e é só aquele bocadinho e já está. Sim. E os challenges são muito bons. São muito bons para aprendizagens graduais. E depois tomas-lhe o gostinho e não queres outra coisa. Isso é preciso ter muito cuidado. Okay. Mas pronto, é isso. E pronto. Obrigada. Nada. Agora a minha pergunta. Pronto, Mais alguém? se alguém tiver perguntas. Se alguém tiver uma pergunta sobre nós, também nós podemos responder. Perguntas sobre o que é, pá, eu deixo, vá. Perguntem lá sobre o que é, pá. Não? Nem isso? Ok, ainda é cedo, ainda é cedo, para o mês que vem, se calhar. Exato. Olha, então eu aproveito só para, assim mesmo, o último, eu juro que eu não chatei mais complexo, mas quero só dar os plugs das nossas parcerias, porque nós fazemos sempre isto no final dos Ice Coffees e para acabar é grande, é para acabar é grande. E aqui que eu tenho de entrar outra vez no Exato, rol ainda de dizer. Então, queremos, em termos de parcerias, uma das nossas parcerias está aqui connosco, são as 25 Pampo. Não se esqueçam de ver o podcast delas, não se esqueçam de seguir nas redes sociais, porque elas fazem um muito bom trabalho da divulgação da cultura coreana e da cultura pop coreana. E podem ver... De nada. E que vão ter um painel já a seguir. Exatamente, não saiam daqui. Queremos também dar o plug à Chintada Podcast, do qual a Kátia faz parte. Que é um podcast muito bom sobre a diáspora e não só, e a representação nos mídias. Recomendo-me bastante irem ouvir este podcast, porque é muito bom. Mais parceiros que nós temos, a Filipa France, que faz os nossos
para o KCAP, ela faz coisas A Sasha já está a lindíssimas, partir coisas. como sempre. Mais plugs que a gente tem para dar, Aka. Sigam outras atividades da Digital K Party. Vão assistir, vale muito a pena. Queremos dar também os parabéns à Digital K Party é verdade, pelo segundo ano. É verdade. Salva de palmas, malta. Organizadores e voluntários. E pronto, acho que é se me isso. tiveres que dizer alguém, I'm sorry. Não, eu tenho o site aberto, estou a ver os parceiros, não estamos. Meteram ali umas palminhas, como é que... A descobrir as coisas. Tasha, olha, pronto, coração. Olha um coraçãozinho. Eu não sei como é que essas coisas fazem. Então, espera, já pronto, descobri, pronto. Eu vou ficar por aqui porque temos as 25 banco que já estamos a ocupar o espaço delas. Peço desculpa. É verdade. Obrigada pela participação. Vou então autorizar 5 minutos de pausa. O que é que acham, 25 banco? 5 ou 10 minutos? Ótimo. Sim, começamos então às... Peço desculpa, o que é que acham? 25? 17h25? Tá bom? Ótimo. Ok, pronto, pessoal. Obrigada pela participação. Eu vou continuar aqui. Se quiserem ir espairecer um bocadinho a apanhar ar, beber água, uma pausinha. Obrigada. Obrigada, meninas. Você por ter solar. Ponham o cinto, bebam água, usem máscara. Isso é o mais importante.